A paz do Senhor, meus queridos, em nome de Jesus, mais uma vez diante da TV Resgate aqui, são exatamente 1 minutinho para as 8, dia 1º de agosto de 2012, glórias a Deus, estamos aqui, mais uma vez, na TV Resgate para quarta-feira, para discorrermos na palavra do Senhor. Interessante que eu estou vendo aqui pela imagem a minha camisa branca aqui, parece que eu estou com o ombro menor, deu uma emagrecida, isso é muito bom, aparece um pouquinho aí como se estivesse um pouquinho mais magro, glórias a Deus. Meu amado, minha amada irmã, em nome de Jesus eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estarmos na presença de Deus através da sua palavra, e aqui, olha, eu no convívio do meu lar, aqui na tranquilidade, poder transmitir mais uma vez ao vivo pela TV Resgate. Você que nos escuta aí, uma boa noite, Deus abençoe a sua vida, eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente com a gente. Eu gostaria que os irmãos que nos escutam aí, se pudesse dizer como é que está chegando o vídeo e o áudio na sua casa, eu agradeço mais uma vez. A pastora Tânia com certeza vai receber o recado ali, pode mandar ali para o meu celular. Graças nós te damos, ó Pai, por mais essa oportunidade. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor, interessante, no mesmo capítulo da semana passada, Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. E hoje eu quero falar de duas situações, né, que acontece com a nossa igreja, nossa pessoa, né, a pessoa da igreja de Cristo, a igreja de Cristo em pessoa, né, somos nós o templo do Espírito Santo. Esse texto aqui é um texto conhecido, eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente comigo e com você. Eu vejo aqui que nós temos aí a possibilidade de estarmos com um som bem limpo, talvez um pouquinho, eu vou diminuir um pouquinho aqui nas propriedades, para a gente chegar com esse áudio um pouquinho mais limpo para vocês aí. Glórias a Deus. E eu tenho certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é verdade? Hoje eu fiz uma viagem longa, estava conversando com a minha esposa, a pastora Tânia, nós viajamos, e no meio do caminho a gente conversou bastante sobre todas as coisas, né, que a gente tem visto, ouvido, a gente tem presenciado, e no meio cristão principalmente, né. Eu creio que nós estamos vivendo um momento muito delicado da igreja na terra, um momento do qual nós devemos prestar muita atenção, um momento do qual nós vemos que nós não sabemos realmente com quem nós estamos lidando, até dentro das igrejas. Hoje nós infelizmente recebemos até uma notícia de um pastor, né, que acusado de pedofilia foi tirado bem do culto, bem do momento que ele estava prestando um culto ao Senhor. E a gente tem visto isso comumente, né? A gente tem visto tantas coisas, tantos escândalos na igreja, a gente tem visto tantas coisas, e isso é mister que aconteça, a gente sabe disso, mas isso ainda continua batendo um pouco a gente, abate porque não era dessa maneira que a gente queria ver a igreja do Senhor, né? A gente queria ver a igreja do Senhor unida em todos os quatro cantos da terra, uma igreja próspera, uma igreja que estivesse avançando contra as forças do inimigo, né, do Senhor, uma igreja que tivesse poder, uma igreja que estivesse numa forma bíblica, né, dentro de uma forma bíblica, como na vontade de Deus. A gente queria ver uma igreja diferente, a gente queria ver
pessoas diferentes, a gente queria ver tantas coisas diferentes, e a gente acaba ouvindo escândalos, a gente acaba vendo coisas horríveis, e até mesmo no meio que a gente convive, na nossa própria igreja, a gente vê muitas vezes até pessoas que não condizem com aquilo que estão representando. A palavra é essa, representando dentro da igreja. Então a gente fica triste mesmo, né? Não estou falando de falhas todas as pessoas têm, né? Todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm dificuldades, todas as pessoas cometem erros, todas as pessoas têm, na verdade, em si problemas e problemas diversos, né? Mas existem aquelas que estão buscando do Senhor um tratamento, e aquelas que estão fingindo buscar, né? E é isso que a gente vê muito no nosso meio, é muito comum. A gente vê um grande fingimento de algumas pessoas aí. Mas não cabe a mim ficar falando dessas coisas, né? Eu, como pastor, eu mesmo procuro pregar o Evangelho, eu procuro discorrer na palavra, buscar a vontade do Senhor. Eu tenho conversado com pastores amigos meus e eu tenho falado muito isso. Eu falo, olha, se for para pregar o Evangelho como eu quero, é melhor que eu pare de pregar o Evangelho. Mas se for para pregar o Evangelho como o Senhor quer, dentro da revelação dele, dentro da vontade dele, que assim seja feito. Que seja a vontade de Deus na minha vida, através da minha vida, através da vida de qualquer outro pastor, que seja abundante na igreja, né? Que seja único na igreja. Nós vemos que já está difícil uma palavra genuína entrar no coração das pessoas, porque as pessoas estão se apostatando da sua fé, estão de dura serviço, estão com o coração totalmente frios, né? E imagina uma palavra que não seja genuína, né? Uma palavra que não seja edificante, transformadora, uma palavra de acesso direto ao Pai, né? Eu não entendo como é que uma pessoa pode escutar qualquer tipo de palavra, né? De qualquer maneira, a palavra de qualquer maneira, uma palavra que não dá crescimento, uma palavra que realmente não vem do alto, né? A palavra que vem do alto, essa palavra ela vai produzir efeito, mas uma palavra que vem do homem, essa palavra não permanece, ela é como um galho seco, ela se quebra logo, né? E não produz fruto nenhum, não é verdade? Glórias a Deus. Queridos, em nome de Jesus, eu agradeço poder entrar aí no seu lar. Você que está abrindo a sua telinha agora, você que está chegando agora, nós estamos lá em Mateus, no capítulo 9. Semana passada nós pregamos também em Mateus, no capítulo 9, sobre o paralítico de Cafarnaum. E hoje nós vamos para um texto seguinte, em Mateus 9, né, que é o último texto. Aquele texto que você conhece muito bem da mulher que tinha um fluxo de sangue, né? E eu achei duas situações nesse texto aqui, eu achei interessante quando o Senhor começou a colocar no meu coração. Então eu gostaria de ler com você, mas antes quero fazer uma oração. E a minha oração começa assim, olha, eu quero agradecer pela sua vida, eu quero agradecer por você estar aí querendo ouvir a palavra. Eu quero agradecer por todos os livramentos que o teu Senhor tem dado na tua vida. Eu quero agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem feito na sua vida. Eu quero agradecer por você, meu irmão. Eu quero agradecer por você, minha irmã, por você se interessar pela palavra de Deus, por você realmente desejar ser uma igreja, desejar não estar na igreja, mas ser a igreja do Senhor. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque eu sei que 7.000 ainda não dobraram o joelho a Baal. Eu sei que muitas pessoas ainda estão procurando viver o Evangelho genuíno, o Evangelho que coopera, né, para o crescimento, para a transformação de todos nós, quantos cremos, né, não é verdade? Porque para que as coisas aconteçam segundo a vontade do Senhor é necessário crer. E esse crer
vai muito além daquilo que nós possamos imaginar, vai muito além de um sacrifício, vai muito além de uma simples vontade. Crer significa entregar-se, né, por aquilo que acredita que é verdadeiro. Então, queridos, a palavra do Senhor, em Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 18 até o versículo 26, né, um dos últimos, né, eu falei o último, mas seria o antepenúltimo, né, texto do capítulo 9. Vamos orar, queridos, vamos curvar a nossa fronte, vamos nos entregar ao Senhor, vamos invocar o nome de Jesus e o poder de Deus através do seu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus nos colocamos diante da tua presença e queremos, ó Deus, te convidar para que o Senhor venha aqui, Senhor, nos revelar a palavra, que o Senhor venha nos dar, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, para crescer na graça e no conhecimento perante Ti, perante os homens. Deus, eu gostaria de te pedir, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor pudesse me auxiliar, Senhor, em tudo aquilo que eu estou pobre, em tudo aquilo que eu estou necessitado, que o Senhor pudesse me ajudar, ó Deus, a angariar aí do céu, angariar do trono de Deus, né, eu pudesse receber de Ti, Senhor, todas as coisas necessárias para que eu pudesse ficar na Tua presença segundo aquilo que Te agrada, aquilo que te deixa feliz, ó Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor, como um bom mestre, venha nos ensinar a Tua palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, mostra-nos um caminho muito mais excelente, revela-nos as suas entrelinhas, ó Deus, através do poder do Teu Santo Espírito, e mostra-nos um caminho, Senhor, um caminho de conserto, um caminho que possamos, ó Deus, dar sentido à nossa vida cristã. Deus, mostra-nos um caminho, Senhor, para que possamos entrar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Mostra-nos um caminho, Senhor, do qual Jesus veio nos ensinar a andar. Mostra-nos, ó Pai, então, segundo a Tua vontade, todas as coisas que nós precisamos dentro desse texto, né? Nós sabemos que o Teu texto, ó Deus, ele revela e a cada dia se renova, mas nós queremos a nossa porção para hoje, porque para amanhã o Senhor nos dará uma nova porção. Por isso, em nome de Jesus, nós já Te agradecemos por essa grande revelação, já Te agradecemos por esse texto, já Te agradecemos por este momento, Te agradecemos, ó Deus, pela Igreja de Cristo na terra, pelo bom trabalho de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus, glórias a Deus. Hoje eu queria falar sobre duas situações da igreja, né? E nós sabemos que a igreja nada mais é do que nós, como templos do Espírito Santo. A igreja onde o Senhor tem pleno poder, né? Onde o Senhor tem todo o governo, né? Nós somos a igreja, né? Ou deveríamos ser a igreja onde o Senhor tem todo o governo, né? Então, eu quero trazer essas duas situações que nós podemos nos encontrar, que nós podemos estar e de repente vivendo de uma maneira que para nós, se não enxergarmos, né, se não acordarmos, pode ser uma situação difícil, ok? Então vamos ao texto. Mateus 9, do versículo 18 até o 26. Acompanhe a leitura comigo. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e seus discípulos também. E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Porque dizia consigo: se eu
tão somente tocar a tua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe a mão, e a menina levantou-se. E espalhou aquela notícia por todo aquele país até aqui. Glórias a Deus. Que texto maravilhoso é esse, né? A revelação imediata do Logos, né, desse texto, né, é que Jesus, ele viveu duas situações ali. A primeira situação foi que ele, indo a caminho, né, a pedido, né, de um chefe, de uma pessoa importante, a pedido de uma pessoa, seja lá o que for, Jesus, prontamente respondendo ao seu pedido, levantou-se e seguiu para ir ter com a filha dele que havia morrido. Então Jesus se levantou para realizar um milagre. E no caminho, a segunda situação é que no caminho, Jesus, indo em direção àquela casa onde aquela menina estava morta, uma mulher se deparou com ele e tocou na orla dele e disse: olha, eu estou com fluxo de sangue há 12 anos e eu não saro, e basta apenas eu tocar na orla do teu vestido, né? E o Senhor, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Então Jesus falou: olha, filha, a tua fé te salvou. E ela foi curada realmente. Então são duas situações que Jesus viveu naquele momento. Duas situações que o Senhor estava vivendo. E eu diria aqui, nesse caso, nesse texto, que essas duas situações, uma estava morrendo, né, e a outra já estava morta. E Jesus agiu nas duas, tanto para aquela que estava morta como para aquela que estava morrendo. E o interessante é que agora começa a entrar na revelação. Jesus se levantou, né, para uma situação de morte, né, para uma situação de morte que já estava consumada, e Jesus também se levantou para uma situação de morte que estava acontecendo, ou estava em processo, né? Então Jesus, quando ele, como Senhor da igreja, né, e eu começo a olhar para esse texto e começa a vir tanta coisa, mas tanta coisa, eu quero dizer uma coisa para você hoje. Talvez essa pregação não seja tão comprida, essa pregação não seja tão maravilhosa como você espera, mas uma coisa eu sei, que essa revelação que Deus nos traz hoje, eu tenho certeza que vai ser de muita valia para você que está me escutando hoje. Foi para mim que escutei do Senhor aqui antes de abrir esse texto e estar aqui hoje na TV Resgate, como para você que tenho certeza que ao ouvir o que eu tenho para te dizer, que foi me inspirado pelo Espírito Santo, venha servir para você tremendamente para a sua vida cristã, né? Primeiro, igreja que nós identificamos como nós mesmos, né? E se a gente for olhar para a mulher no texto, a gente revela a igreja que somos. A mulher representa a igreja, né? A igreja é representada pela mulher. Então, quando Jesus ele se depara com duas situações: uma igreja, quer dizer, uma mulher que estava com um fluxo de sangue há 12 anos, e uma outra mulher que havia morrido, né? Havia morrido. Então Jesus se levanta para essas duas situações, e Jesus se interessa por ambas. Jesus se interessa pelas duas situações, tanto para a que estava em processo de morte, como a que estava em processo já consumado, quer dizer, já estava morta,
né? E o interessante é que as duas situações, para que Jesus olhasse para essas duas situações, foi necessário que uma delas, por representação do Pai, né? Essa igreja, ela que já tinha morrido, por representação do Pai, que vai ali pedir para Jesus ressuscitá-la, vai pedir para Jesus dar um jeito naquela morte, naquela situação. E por outro lado, a própria igreja, né, indo direto a Jesus, se coloca diante de Jesus e pede uma solução para o seu problema. Então eu tenho duas igrejas, duas situações, eu tenho o mesmo Senhor aqui. Agora é interessante, a primeira situação é que por interferência do Pai, quando nós falamos sobre a igreja do Senhor, todos nós que estamos na igreja hoje, foi por interferência do Pai que nos trouxe Cristo, né? E esse Cristo que se levantou a nosso favor, né? Esse Cristo que veio ao nosso encontro e que olhou para o nosso pedido e que, através do nosso pedido, realizou um milagre. Somos nós. Então essa igreja do qual, pela interferência do Pai, que nos enviou Jesus, e pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo, e pelo poder de Deus, que é a palavra, e pelo poder de Deus, que é o próprio Cristo, né? O senhorio de Cristo para essa igreja, vai e simplesmente apaga, né? Corta todo aquele processo de morte que estava em andamento para aquela pessoa, para aquela igreja. E o interessante, queridos, é que quando eu vejo que pela interferência do Pai, quer dizer, pelo pedido do Pai, e quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o seguinte: Jesus não foi para a cruz senão por vontade do Pai. Não, vai lá, morre por eles, vai lá, interfere, né, nessa situação por eles, vai lá e intercede por eles. Então, pela interferência, pela solicitação do Pai, Jesus vai e morre para uma igreja onde ele estabeleceria que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Você está me entendendo? O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a mesma situação está representada aqui. O Pai vai lá e fala assim: olha, se o senhor impor as mãos sobre a minha filha, ela está morta, mas se o senhor impor as mãos, ela vai viver. Eu vejo uma pessoa, por exemplo, quando entra na igreja, impelida pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ninguém confessa que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, pela interferência do Pai, entrando na igreja, né, Jesus lhe impondo as mãos, através da palavra, através de um pastor, através de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus, aquela pessoa que estava morta passa a viver, ela vai ressurgir dos mortos. Então, ela entra ali, ela estava morta, porque o salário do pecado era a morte. Então, quando ela entrou, e pela vontade do Pai, o Filho veio lhe dar vida. E essa vida, através do que? Da palavra, através do poder. Porque quando o Pai solicitou que a filha, seria a mesma coisa. Deus nos criou, formou no ventre da mãe, soprou fôlego de vida, mas nós, pelo pecado, nós corremos para o pecado e corremos para a morte. Então, um dia, né, pela vontade do Pai, pela interferência do Pai, ele me enviou a uma igreja, e através de Jesus Cristo, né, através de Jesus Cristo, que se interessou por mim, que interferiu nesse processo de morte, quer dizer, naquela morte, eu entrei como morto naquela igreja. Ele, através da imposição das mãos, ele me fez ressurgir dos mortos. Então ele novamente me deu vida, e vida com abundância. Então, o milagre foi feito ali. Essa é a primeira situação. A segunda situação é quando eu, já como igreja, né, padecendo morte, mesmo dentro de uma igreja. E essa situação é a que a gente mais vê hoje.
né? A primeira situação é a situação da conversão. A primeira situação é a situação de quando o homem que está como um pecador, que está condenado à morte por causa do seu pecado, entra na igreja e pela imposição da mão, né, do Senhor Jesus, através dos pastores, através das pessoas ali de oração, dos irmãos em Cristo, ou de outras igrejas, né? Quando ele impõe a mão, lhe dão a salvação. Quer dizer, essa pessoa ressurge, ela passa a ser uma nova criatura, ela passa a ressurgir, né? O velho homem estava morto, mas agora é um novo homem, uma nova pessoa que ressurgiu dos mortos, e agora o milagre foi feito. E esse é um dos maiores milagres, quando nós ressurgimos da morte, quando nós, né, apesar de estarmos mortos, né, a gente passa a ter vida novamente. E uma vida abundante. Quer dizer, o que é uma vida abundante? É uma vida cheia de paz, cheia de alegria e sem pecado. Isso é uma vida abundante, porque não existe vida para quem está no pecado, a não ser morte. E o salário do pecado é a morte, né? Então a pessoa que estava morta passa a reviver ali através da imposição de Jesus, né? Então essa é a primeira situação que eu quero deixar claro para vocês aqui. A segunda situação é que no caminho, ou seja, depois que eu entrei para a igreja, depois que eu estou, né, como igreja ali dentro, eu posso entrar num processo de fluxo de sangue. Quer dizer, o que é fluxo de sangue? Ela estava perdendo sangue. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo chegar à conclusão do seguinte: aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Nós entramos numa igreja, nos convertemos, ressurgimos da morte, né? E passamos a andar com vida e vida abundante. Porém, durante a caminhada, nós começamos a perder o sangue. Como assim perder o sangue? O sangue de Jesus que estava sobre nós começamos a deixar que ele vai se extinguindo, que ele vai saindo. Por quê? Porque eu começo a admitir o pecado novamente. E aí eu começo a entrar num processo de morte novamente. Eu começo a entrar num processo de doença novamente. Então o que acontece? Nesse mesmo processo, né? Mesmo estando na igreja, hoje a gente pode ver muitas pessoas dentro da igreja que estão morrendo, pessoas que estão perdendo o sangue de Jesus, pessoas que estão deixando o fluxo de sangue, né, matá-los. Quer dizer, o sangue está indo embora. Você não vê mais o sangue de Jesus sobre a pessoa. O maligno está tocando, a pessoa volta a mentir, a pessoa volta a enganar. Quantas pessoas a gente vê dentro das igrejas hoje? E eu gosto de falar de mentira. Às vezes nós vivemos uma grande mentira dentro da igreja. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que são líderes, pastores, tem outras pessoas que são membros de igreja, mas elas vieram de um passado sem perdoar um irmão, ou saíram de um racho de uma igreja, e nem conversam mais. Sabendo que pregam o Evangelho e sabendo que o perdão existe, que o perdão é uma das coisas que faz valer o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus fica sobre nós através do perdão, né? Através do arrependimento. E a gente vê hoje igrejas por aí com placas denominativas se degladiando como se fossem estranhos, como se fossem inimigos. Então, eu, por exemplo, saí de uma igreja no passado, aqueles irmãos, só porque eu saí da igreja, aqueles irmãos já não conversam mais comigo, aquelas pessoas não querem mais me ver, aquelas pessoas... Quer dizer, o sangue de Jesus está indo embora. O sangue de Jesus está indo embora. E é interessante, irmãos, porque a gente vê isso comumente no nosso meio. Pessoas que não querem ouvir falar mais aqui, ou de lá, ou da... E é interessante isso. E todos queremos o perdão de Cristo, todos queremos o perdão de Jesus, todos queremos que Jesus depois faça um milagre na nossa vida, todos queremos que Jesus faça uma grande coisa. Olha, irmão, é interessante. Eu estava falando outro dia com um irmão, eu falei assim: olha, se a gente for levar o Evangelho, né, à risca, né, todos nós estamos errados. Não é verdade? E o pior é que nós estamos errados porque nós temos que levar o Evangelho à risca.
né? Eu sei que tem muitas pessoas que procuram viver isso aqui. Eu sou uma delas, eu procuro viver esse evangelho. É claro que eu não consigo. Eu sou uma pessoa falha, mas uma coisa o Senhor pode encontrar dentro do meu coração, dentro da minha mente, a vontade de seguir a risca. Meu irmão, é uma das coisas que a gente precisa aprender, que quem anda com Jesus tem que se parecer com Ele. Quem anda com Jesus tem que ter a forma dele. Olha, eu sei que existem lugares que nós passamos que foi difícil, né? Eu muitas vezes eu olho para determinadas pessoas e falo, como é que eu posso ter admitido essas pessoas como meus pastores? Como é que eu posso ter admitido como meus irmãos? Olha o tipo de pessoa que são. Olha o que elas falam, olha como elas agem, de que maneira elas agem. Pessoas que um dia me abençoaram, pessoas que um dia falaram coisas bonitas de mim, de repente estão falando coisas horríveis. Por quê? Provavelmente por causa de uma falha minha, provavelmente por causa de um lado humano meu, cheio de erros, de problemas, mas quem não tem problema? Quem não tem? Agora, o que nós não podemos ver é o pecado. Sim, o pecado dominando a igreja. Esse pecado a gente tem que extinguir do nosso meio, porque o pecado afasta Deus. O pecado tira o sangue sobre a igreja. O pecado tira o sangue da igreja, que é o sangue de Jesus, que tem poder. Então hoje nós estamos vendo muitas vezes que não se dá valor para a palavra, como se dava lá em 1 Samuel, no capítulo 3, na época de Samuel, quando Samuel era um menino, estava debaixo de Eli ali, estava debaixo, servindo a Eli, né, como uma criança, como um jovem. Naquele tempo Deus não se manifestava muito, porque a palavra era suficiente, ela tinha valor. Então não precisava se manifestar de Deus. Hoje, por que é necessário manifestar de Deus? Porque a palavra não está tendo valor nenhum para essas pessoas. E uma das coisas que eu aprendo aqui, que nem manifestação de Deus está acontecendo, porque a maioria das manifestações são mais demoníacas do que de Deus. Então a igreja está incorrendo num grande problema, que é a segunda situação. A segunda situação, ela está perdendo o sangue de Jesus, ela está num processo de morte. Mas mesmo assim, Jesus se levanta e vai ao encontro dessas pessoas e fala, olha, ainda tem uma chance, eu quero te curar, eu quero fazer com que esse fluxo de sangue pare, eu quero que você continue mantendo o sangue de Jesus sobre você. Mas você precisa aprender que não tem como, senão pela sua fé, senão pela sua obediência, essas coisas não vão acontecer. Nós precisamos entender que se nós não voltarmos a obedecer o Evangelho originalmente, como é a vontade do Pai, nós vamos perder o sangue de Jesus pelo caminho e vamos chegar no final, perto do arrebatamento, e vamos estar praticamente em condenação, condenados à morte. Nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que nós temos que voltar a olhar para Jesus como a nossa cura, como a nossa, simplesmente como o único caminho que a gente pode tomar para que o fluxo de sangue pare, ou para que voltem a ter pessoas que saiam da condição de morte e venham ressurgir. Hoje nós vemos que nas igrejas está difícil uma conversão genuína. Estou falando genuína, aquele que estava morto, mas agora passa a viver. Estou falando genuína, uma conversão genuína. Não estou falando de convencimento evangélico. Eu convenci a pessoa vai lá, aceita Jesus. Mas aceita Jesus e não muda nada, não acontece nada, a pessoa continua. Não estou falando disso, estou falando de conversão genuína. Qual a conversão genuína? É aquela que passa da morte para a vida. E quando ela passa da morte para a vida, ela continua no processo de vida e não de morte, que é a segunda situação. Essa pessoa chegar e falar assim, olha, Jesus, me ajuda, porque eu estou perdendo todo o sangue. Eu estou perdendo o sangue de Jesus na minha vida, eu estou perdendo tudo. Por quê? Porque já eu estou misturando o profano com o santo. Então, o que eu estou fazendo? Estou extinguindo o Espírito Santo, eu estou perdendo o sangue de Jesus. E é engraçado que a gente fala, o sangue de Jesus tem poder. Mas o sangue de Jesus tem poder se houver sangue
em cima de nós. Se houver espargido sangue nos nossos corações, nos umbrais do nosso coração, então nós estaremos ali com o espírito da morte longe da gente. Mas o que está acontecendo? O espírito da morte está passando novamente, está quase nos atingindo. Por quê? Porque o sangue de Jesus já não está espargido nos umbrais do coração mais. É isso que está acontecendo. Nós estamos deixando se esvair o sangue de Jesus sobre as nossas cabeças. Nós estamos deixando o sangue que nos limpa, o sangue que nos transforma, o sangue que nos recupera, o sangue que nos dá vida. É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Então, eu estava falando outro dia na igreja, como é que nós queremos ouvir a voz de Deus se sequer a gente não se santifica, se sequer a gente não olha para a palavra com amor, amor. O que está faltando para a igreja hoje é amor. O amor supera tudo. As pessoas, quando se aproximam de Jesus, têm que se aproximar de Jesus por amor. Não pelo que Ele tem para dar, mas pelo que Ele é. Ele é para nós a nossa salvação, Ele é para nós o nosso Senhor, Ele é para nós a nossa vida. Ele é aquele que sopra fôlego em nós, é aquele que nos dá o sangue dEle, como um sangue de cura, um sangue de restauração, um sangue de recuperação. Nós precisamos entender que quando a gente olha para esse texto aqui, a gente tenta levar sempre para aquela meninice, para aquela coisinha, olha porque ela foi curada do fluxo de sangue. Vamos entender muitas coisas além do que está escrito aqui. Vamos pedir a Deus, cada vez que a gente abre a palavra, que Ele nos dê um discernimento maior do que o texto pode nos dar. Que a gente possa entender muito mais do que o texto diz. Então, hoje, que fique isso para o teu coração, meu querido irmão. A primeira situação que está nesse texto aqui é que, pela interferência do Pai, que é Deus, do Pai, o Pai, o Filho é Jesus, pela interferência do Pai, Jesus se levantou e foi tirar aquele pecador que estava morto e lhe trouxe vida. A segunda situação é que aquele que recebeu vida está na igreja, de repente ele começa a andar e ele tem um tempo, para crescer na graça e no conhecimento, ele tem um tempo para ser formado, ele tem um tempo para ser restaurado, ele, ao invés de acumular o sangue de Jesus sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, ele vai perdendo. E perdendo o sangue de Jesus, é lógico que ele vai perdendo a vida que Deus propôs para ele. Então, em nome de Jesus, queridos, nós precisamos entender de que o sangue de Jesus, ele tem poder sobre a nossa vida. Então, essas duas situações, elas mostram para a gente muito claro que sem o sangue de Jesus, sem a vontade de Deus e sem o sangue de Jesus, nós não vamos ter vida coisa alguma. Hoje nós estamos vendo aqui muitas igrejas em processo de morte, perdendo o sangue de Jesus. Aí você fala, pastor, mas como assim perdendo o sangue de Jesus? Meu filho, o que a gente está vendo aí? O que a gente está vendo por aí? Presta atenção no que você está olhando, você é inteligente, você é esperto. É só olhar para frente, para o lado, é só você olhar e ver o que está acontecendo. Ver os testemunhos como é que são, ver os ajuntamentos como é que são, ver as situações que nós estamos vivendo. E o interessante é que nós, muitas vezes que estamos dentro da igreja vendo tudo isso, nos acomodamos com a nossa perda do sangue de Jesus sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas, ficamos com fluxo de sangue. O sangue é importante para a vida, meu irmão. E o sangue de Jesus é importante para a vida eterna. Se nós perdemos no nosso corpo natural o sangue, nós morremos, mas morre o corpo. Mas se nós perdemos o sangue de Jesus, nós perdemos a vida eterna. Então nós precisamos entender que Jesus se levanta para essa situação. Eu não sei como é que está o fluxo do seu sangue. Eu não sei se você tem perdido já muito sangue de Jesus. Mas Jesus quer te curar. Basta segurar na hora. E a orla que eu vejo aqui, meu irmão, nessa revelação, é a palavra de Deus. Segura na orla. Às vezes a gente está segurando em outras coisas, a gente está segurando aí
A gente está se segurando em tantas bobagens que as pessoas inventam dentro das igrejas. Segura na orla, olha, é isso aqui, o vestido de Jesus é isso aqui hoje. É a palavra de Deus, ela é a propriedade que Deus nos deu para a nossa cura, para a nossa restauração. Nós estamos segurando em coisas erradas, às vezes estamos segurando livros de testemunhos de pessoas que escreveram livros maravilhosos. Estão vendo igrejas vivendo atrás de livros, né, de nomes importantes, mas cadê o nome de Jesus, que é sobre todos os nomes? Cadê a hora? Quer dizer, cadê o livro dos livros, que é a Bíblia? Por que as pessoas não leem a Bíblia e passam a ler tantos livros que estão por aí? As livrarias evangélicas cada vez mais vendem livros e livros, e cada vez se lançam mais livros e livros e livros. Ah, pastor, mas os livros são bons? São. Mas quando eu substituo a Bíblia pelos livros, tem alguma coisa errada. Nós temos que ter a Bíblia o tempo todo na nossa mão, como o melhor livro, porque ele é o livro da vida. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. O que disse Jesus? Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não conhecer as Escrituras é a mesma coisa que deixar o sangue de Jesus como fluxo de sangue, quer dizer, se esvaindo, se esvaindo, se esvaindo. Às vezes as pessoas leem a Bíblia e falam assim, eu não entendo a Bíblia, mas pega um livro de um autor evangélico famoso aí, e eles falam assim, nossa, como eu entendi, como Deus me abençoou. E é interessante que o livro, para ser um livro mesmo, tem que ter contexto bíblico. Eu não entendo certas coisas. E muitas vezes, irmãos, na igreja, a gente quer o poder de Deus, a gente quer que as coisas aconteçam. O poder de Deus existe, pastor, ele existe, está presente, ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. Deus não muda, mas para que a gente veja o poder de Deus, é necessário que o sangue de Jesus esteja dentro de nós, esteja sobre nós. A gente não pode extinguir o sangue de Jesus da nossa vida através do profano nos tocando, através do maligno nos tocando, através dos nossos pecados entrando novamente. Nós precisamos deixar que Jesus domine o nosso coração 100%. Eu tenho que ser 100% cristão todos os momentos da minha vida, em todo dia. Eu acho engraçado. Às vezes as pessoas falam assim para mim, pastor, só é uma bênção. Eu falei, você me conhece? Você sabe se eu sou 24 horas isso que você está vendo? Você sabe que se o que eu prego eu vivo? Então não diga isso. Para você dizer isso, você tem que provar se o que eu falo eu vivo. E é assim que está acontecendo, meu irmão. Às vezes a gente acredita em pessoas, né, que a gente não sabe nem quem é. O que fazem depois do horário da igreja, o que fazem antes de ir para a igreja, o que fazem no final de semana, o que fazem no culto. Meu Deus. E às vezes a gente não acredita em Jesus. Acredita nessas pessoas, não acredita em Jesus. Estou cansado de ver as pessoas falando, tu é uma bênção, tu é uma bênção, tu é uma bênção, tu é uma... Bênção para nós é Deus, meu filho. Bênção para nós é a palavra. Bênção para nós é Jesus Cristo. Bênção para nós é aquele que se levanta a nosso favor. É aquele que se deu naquela cruz. Bênção para nós é aquele que enviou esse Cristo maravilhoso a realizar essa obra tão grande na nossa vida. Cadê aquele povo? Cadê aquele povo que estava acostumado a olhar para Jesus diferente, olhar para a igreja diferente, com respeito, com carinho, com amor? Cadê o amor da igreja? Cadê o amor? Cadê as coisas santas dentro da igreja? Cadê a palavra que é valorizada por mim, que é valorizada por aquele que a toca? Cadê? Cadê as coisas santas? Aonde foi parar tudo isso? Aí eu digo para você, nós vivemos hoje uma segunda situação, como igreja. O sangue está fluindo, nós estamos com fluxo de sangue. O sangue de Jesus, ou seja, o poder de Deus nós estamos perdendo no caminho, nós estamos perdendo.
E é interessante, irmãos, isso é um processo de morte. Isso é um processo de morte. E nós precisamos identificar isso. Nós precisamos identificar de que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nós temos lá um culto na igreja de domingo, nós temos um culto de terça-feira, nós temos a oração, nós temos um povo de intercessão, nós temos lá culto de jovens, nós temos vários eventos que acontecem ali em nome de Jesus. Mas eu costumo dizer lá que sejam esses ajuntamentos para o crescimento, senão não vale nada, vamos parar com tudo. Porque se esse ajuntamento não tiver Cristo, né, se esse ajuntamento for para a morte, não for para a vida, se esse ajuntamento não tiver a graça do Pai, né, se não tiver a autoridade do Filho, e se não tiver o poder do Espírito Santo, não adianta nada. Nós estamos incorrendo no mesmo erro, estamos indo para o fim, né? Indo para o fim, que é a volta de Jesus, nós estamos indo para o fim mortos, sem vida, porque o fluxo de sangue no caminho está ficando, o sangue está se perdendo. E é interessante, meu irmão, dizer isso. O céu ele vai ser composto por vivos e não por mortos, porque Deus é um Deus de vivos. E o céu ele vai ser composto por aqueles que realmente vencerem. Lá em Apocalipse fala: o que vencer, darei a ele a coroa da vida. A gente não vai conseguir vencer sem amor. Essa igreja que foi ao encontro de Jesus, essa segunda situação, né, ela foi para receber a cura, por amor à vida dela. A primeira, por interferência do Pai, foi por amor da vida que morreu. Então olha só, o Pai nos amou de tal forma, mas de tal forma, que nos enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Primeira situação, o Pai interferiu por amor. A segunda situação, a pessoa procurou por amor a vida dela. E nas duas, Jesus estava pronto para executar a vontade daquele que o buscava. Então, em nome de Jesus hoje, eu estou pedindo para você, né, que acorde, que esteja preparado para o melhor de Deus na sua vida. E o melhor de Deus na sua vida é vida com abundância. Não espere que Deus viva essa vida por você. Você tem que viver essa vida abundante que Jesus lhe deu na cruz do Calvário, pela interferência do Pai. Pois, de qualquer forma, o amor dele foi demonstrado ali naquela cruz. Foi demonstrado. E demonstre o seu amor então agora por Cristo. Demonstre o seu amor pelo Pai. Demonstre o seu amor. Busque cura. Busque interromper o fluxo de sangue. Busque sair da condição de morto e passar para a vida. Busque essa condição, meu irmão, em nome de Jesus. Faça uma prova de Deus, porque Deus é bom. Procure em Jesus exatamente aquilo que você precisa. Não procure em Jesus aquilo que você deseja, mas procure em Jesus aquilo que você precisa. Você precisa de muitas coisas, e eu tenho certeza que a partir do momento que você se achegar a Deus de uma forma diferente, de uma forma simples, autêntica, como esse Evangelho se você buscar, a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. Coração significa empenha o teu amor, empenha o teu tempo, empenha os teus cuidados, empenha a tua vontade em cima de uma coisa verdadeira. Busque a Deus de uma forma verdadeira. Interrompa esse fluxo de sangue.
Não perca o sangue de Jesus, meu filho. Não perca o sangue de Jesus. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Deus te abençoe e eu espero que essa palavra tenha tido efeito no seu coração. Queridos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus esteja sobre a sua vida. Amém? Eu quero pedir a Deus que Ele interfira, cure, que Ele restaure a sua vida cristã através de toda a revelação possível a você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Beijo no coração e até quarta-feira que vem, em nome de Jesus.
Yes, worthy is the Lamb.